Este programa é uma produção independente de idealização da Renovação Carismática Católica. A Rádio Shalom apresenta Renovação em Movimento. Renovação em Movimento. Éder Machado. Boa noite, Fortaleza! Boa noite, povo amado do Senhor. Está no ar o programa oficial da Renovação Carismática Católica de Fortaleza. Programa Renovação em Movimento. É aqui onde comunidades, paróquias, grupos de oração de toda a região metropolitana se encontram na vivência da unidade e do amor de Deus. A luz da aurora apareceu. Eu sou Éder Machado, estarei com você até às 22 horas aqui na sua rede Shalom de rádios e também no YouTube da Renovação Carismática Católica de Fortaleza. Muita música católica, informação, partilhas, testemunhos, tudo o que acontece na RCC em toda a Arquidiocese de Fortaleza, no estado do Ceará, no Brasil inteiro também, com produção de Vera Cruz, coordenação geral Paulinho, na técnica Gliane Rodrigues e Luminous Play, realização Rádio Shalom e Ministério de Comunicação da RCC Fortaleza. Fica ligado conosco, o programa está só começando, tem muita coisa maravilhosa pra gente viver juntos nessa noite. Todo mundo aqui transbordando de Espírito Santo, porque vivemos o Congresso Arquidiocesano. Você que está em casa também deve estar cheio do Espírito Santo. Então, grande alegria, bendito seja Deus por tudo que vivemos, por tudo que sentimos, por tudo que experimentamos. E lembrando que você pode também mandar uma mensagem pra gente, manda seu testemunho, manda de repente o seu evento, o que está acontecendo no teu grupo de oração, tudo isso através do nosso Instagram, @RCCFortalezaCE, que lá no direct o Ministério de Comunicação vai estar a postos, né? Semana passada, desculpa, a Jéssica estava aqui e mostrou a cara, disse, eu estou lá para acolher todas as comunicações, todas as mensagens que chegam, eu respondo, né? Eu estou lá para responder, então ela vai estar a postos para receber também seu testemunho, sua partilha e a sua divulgação de evento também, né? Teu grupo tá fazendo aniversário, tá fazendo um evento, uma noite da pizza, chama a gente também, né? Inclusive, Lili, a gente gosta de comida, né? E também no nosso YouTube, você que acompanha aí no nosso YouTube, nos comentários você também pode deixar sua mensagem e inclusive, digo sempre, bota aí qual o dia do teu grupo de oração, local, onde é que se realiza, porque alguém que possa estar assistindo também pode precisar dessa informação e querer conhecer o teu grupo de oração. Então vai aí nos comentários e deixa sempre o teu grupo de oração, onde é que ele funciona, qual o horário, né, para que as pessoas também possam conhecer o teu grupo. E no programa de hoje, nós também estamos aqui recheados de irmãos, inclusive de grupos diferentes. Daqui a pouco eles se apresentam e representando o nosso Conselho Arquidiocesano, nós temos aqui a nossa querida irmã Lili. Seja bem-vinda, Lili. Obrigada, Éder. Boa noite. Muito bem. Do lado dela aqui, você está vendo, é a Patrícia. Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada, Éder. Uma alegria estar aqui novamente. Muito bem, muito bem. Daqui a pouco elas vão se apresentar melhor, porque agora a gente vai acolher, pedir, solicitar a presença daquela pessoa que é a mais importante de todas no nosso meio, que é o Espírito Santo. Então que a gente possa pedir a pessoa do Espírito Santo sobre nós nessa noite, agradecendo a Deus já também essa ação do Espírito Santo no nosso congresso, sábado, domingo, né? Muitas pessoas tocadas, com certeza muitos grupos de oração reavivados no Espírito Santo. Então que a gente possa louvar e bendizer ao nosso Deus por isso e pedir também ao Espírito Santo que ele venha ser esse consolador que continua conosco durante a missão. A gente sabe que vamos aos grupos de oração, né? Fomos ao congresso, subimos ao monte e agora descemos do monte para levar esta palavra, a palavra de um Salvador único que vai chegar àquela última pessoa do grupo de oração, aquela pessoa que precisa dessa palavra, aquela pessoa que chega lá toda quebrada no grupo de oração. Essa palavra vai ter que chegar lá
no coração dessa pessoa. Então que a gente possa pedir que o Espírito Santo, esse Consolador, esse Paráclito, ele possa vir sobre nós nessa noite, também nos fortalecendo, assim como fez com os discípulos, né? Jesus deixou o Consolador e parece que houve uma mudança de 360 graus naqueles discípulos e eles se tornaram outros Jesus, se eu posso dizer assim, né? Se transformaram de verdade naqueles homens mole, preguiçosos, medrosos, se transformaram e se fizeram a igreja chegar a 2026 com a força que ela tem hoje, né? Então que a gente possa pedir que esse Espírito Santo, que dá força, que dá coragem, possa chegar também em nós e em cada uma das ovelhas dos nossos grupos de oração. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nossos seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Meus irmãos, nós não podemos nos calar, porque Jesus continua salvando. Porque existem almas lá no seu grupo, lá na sua cidade, lá na sua diocese, que precisam assumir Jesus como Salvador das suas vidas. Só existe um nome pelo qual devamos ser salvos. É o nome de Jesus. Por amor se entregou na cruz, o seu sangue derramou por nós. Nos prostramos em adoração. Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro
Espírito Santo de Deus e possamos redescobrir a alegria e a beleza de sermos batizados no Espírito Santo. Você está ouvindo Renovação em Movimento. Éder Machado. E é neste clima que apresentamos o nosso tema de hoje: semear para colher. E a gente está recebendo aqui irmãos que foram semeados no amor de Deus, né? Inclusive, neste final de semana, né, Lili? Muita Sim. coisa aconteceu nesse final de semana, corações cheios, transbordantes, inclusive o seu. Inclusive o meu verdadeiro reavivamento, né, no Espírito Santo. Momento de congresso é momento de muita bênção derramada, uma verdadeira chuva de bênçãos, né? Você que foi deve estar aí com o coração transbordante. E você que não foi, só daqui a 2 anos. Mas tem no grupo de oração. Sim, o grupo de oração, como você já falou, é graça que transborda e que vai transbordar no grupo de oração, com certeza. Muito bem, muito bem. E para quem está acompanhando, quem é a Lili? Pronto, eu sou Liliane Costa, mais conhecida como Lili, faço parte do grupo de oração Pequenos Adoradores, na paróquia Nossa Senhora Mãe dos Pobres, que tem como pároco Padre Pedro Rodrigues Neto. E nesse tempo estou servindo servindo ao Senhor no Conselho Arquidiocesano como conselheira fiscal, Éder. Muito bem. E do lado dela, que vocês já viram aí na imagem, tem a Patrícia, né, que vem hoje com uma missão gigantesca, que é trazer a palavra de Deus para nós, Patrícia. É verdade, uma missão gigantesca, né? Trazer a palavra de Deus. Mas o tema de hoje, né, que fala nesse semear, essa palavra que é semeada nos nossos corações e nas nossas vidas, não é? E que faz com que a gente gere frutos. Esse é o real intuito da palavra de Deus. É que ela atinja o alvo, que é o nosso coração, e que gere frutos, né? É isso que nós precisamos dar de volta para Deus, frutos. É isso que Ele espera de nós, né? Que a palavra dele realize em nós frutos, né? Muito bem. Como é que a gente consegue estar a postos ou de repente conseguir ouvir esse chamado de Deus, né? Porque muitas vezes Deus não é tão claro, né? Muitas vezes esse chamado pode acontecer de várias formas diferentes e às vezes quem está em casa pode estar, Deus não fala comigo. Deus nunca tocou meu coração. O pessoal fica falando que, Deus está tocando no meu coração. Eu nunca ouvi Deus tocar no meu coração, né? Então aquela pessoa que de repente tem essa visão, talvez menos fé, não vou dizer menos fé, mas que não consegue perceber claramente esse chamado de Deus. O que essa pessoa deve fazer para buscar ouvir esse chamado de Deus? Pronto, esse chamado de Deus, ele é urgente e necessário, não é? O Senhor, ele se apresenta para nós de várias formas. O Senhor, todos os dias, ele aparece na nossa frente. Hoje a palavra vem falar desse semear, desse plantar e desse colher. Então a gente vai falar muito do nosso coração, da nossa vida. Então, o que nós precisamos para ouvir o chamado de Deus? Que realmente, como o Éder falou, Deus não é muito claro, né? Patrícia, vem! Mas a Patrícia precisa ter um coração disponível para Deus. A Patrícia precisa ter um coração aberto. A Patrícia precisa procurar intimidade com Deus, não é? E aí eu volto e falo dos grupos de oração, que em cada cantinho nós temos um grupo de oração. O grupo de oração, ele é uma porta para que a gente possa se aproximar de Deus, conhecer mais de Deus, saber o que Deus espera por nós, e lá a gente vai escutar, porque a gente aprende a orar, a gente aumenta a nossa fé em Deus. Então o nosso coração, ele se abre muito mais para a ação de Deus em nós, para a ação do seu Espírito Santo. Então nós precisamos buscar intimidade com Deus, na oração, na perseverança. Nós precisamos buscar a Deus. A gente costuma muito dizer que Deus nos amou primeiro. Ele foi se encontrar com você, comigo, né? Mas nós precisamos dar
essa resposta para Deus, né? A gente precisa dar passos também para buscar a Deus. Quando a gente entra em intimidade com Deus, quando a gente está em oração, quando a gente busca as oportunidades que o Senhor coloca, a gente escuta o chamado dele, mesmo não sendo claro, mas o nosso coração entende, porque ele fica tão íntimo de Deus quando a gente o busca, que o nosso coração entende quando ele nos chama. Lili, para quem está acompanhando agora e nem faz parte da Renovação Carismática, mas é curioso, né? Ficou curioso. Um programa da RCC em movimento, né? O que é RCC? Como é que funciona? Aí eu queria te perguntar, já que você trouxe a formação para essa nossa conversa, como é que funciona o processo formativo da RCC? Aquela pessoa que está em casa agora, eu quero conhecer um grupo de oração. Qual é esse caminho que ela vai percorrer, né? Primeiro ela conhece o grupo de oração e depois? Pronto. Primeiro, a sigla, né, RCC, quer dizer Renovação Carismática Católica. É um movimento eclesial, ou seja, é um movimento da igreja. Algumas pessoas às vezes têm essa dúvida, né? É um movimento da igreja, reconhecido pelos papas. E, assim, como é que funciona? Você vai no grupo de oração, o processo normalmente é esse, você vai no grupo de oração, alguém te convida, você vai por curiosidade. Lá chegando, você começa a participar do grupo. Ou então você pode saber, por exemplo, lá na sua paróquia está tendo um seminário de vida no Espírito Santo que o grupo da Renovação está realizando. E aí você participa do seminário, se apaixona por Jesus e aí vai passar pelos ciclos de formação. O primeiro ciclo formativo é o seminário de vida no Espírito Santo. É a primeira formação que a gente recebe. E aí, a partir do seminário, a gente já vai para o grupo de perseverança, participa do retiro de experiência de oração. E aí, importante dizer que a experiência de oração ela não é só para quem faz parte do grupo de oração, ela pode, nem para quem só para quem fez o seminário, é aberta. E depois tem o retiro do seminário de introdução aos dons, e aí a gente vai começar a comer a papinha mais grossa, sabe, Éder? Sim. Começar o alimento mais sólido. Estando aí na perseverança, um grupo de perseverança é um grupo formativo, onde você vai ter vários temas que vão ser apresentados pelo formador. Enquanto isso, você está lá no grupo de oração, está na perseverança. E aí você é convidado, então, é enviado pelo coordenador ou coordenadora do seu grupo para fazer o módulo básico de formação. E aí você tem os encontros do módulo básico, a cada 2 meses a gente estuda uma apostila e aí você vai ter um aprofundamento maior. A partir daí, o seu coordenador, juntamente com o seu núcleo, vai discernir o seu ministério. E aí você já está bem azeitado pelo óleo do Espírito Santo e mais ou menos pronto, né? Porque aí dá aquele friozinho na barriga, você vai para esse ministério, às vezes você quer ir para um, o coordenador tem outro discernimento, porque o Senhor fala também através do coordenador e do núcleo. E a partir daí você começa a servir. O importante é que quando você recebe esse chamado, seja pelo coordenador, seja pelo núcleo, é importante que você acolha, porque quando o Senhor nos chama a servir, o primeiro a receber a graça é o servo. É o primeiro a receber essa graça que é o dom do Espírito Santo. E é até interessante, porque você falou da unção, da técnica, né, e etc. Quando você é chamado para uma missão, por exemplo, na música, eu não sei a técnica, aí você busca aprender, né? Aí você busca estudar, porque você vai ter que se formar, porque você vai ter que dar a Deus o melhor, né? Isso. O melhor para Deus eu vou dar, então você precisa dar para Deus o melhor, então você vai buscar também essa formação. E aí, Patrícia, para finalizar essa conversa, porque tá muito profunda, isso é muito bom para quem está acompanhando. Sim. A Lili falava do processo formativo, da formação. E você hoje está aqui para pregar. Qual é a diferença para quem está em casa, que às vezes as pessoas confundem? Qual é a diferença do pregador para o formador? Pronto. O pregador, ele anuncia a palavra de Deus, não é? Essa é bem claro assim, anuncia a palavra de Deus. Anuncia o amor de Deus, é o anúncio do amor de Deus. Isso que o pregador faz, ele prega a palavra pura, a palavra essência mesmo de Deus, não é? E já a formação, não é? Ela já vai tratar de algo assim, de entendimento mesmo da sua fé,
da doutrina da Igreja Católica, né, que é a nossa igreja. Ela vai trazer a formação, por exemplo, o Ministério de Pregação, ele passa por formações. Formações para aprofundamento no nosso ministério, para entender o que é o ministério de pregação. A formação nos traz isso, né? Então, a formação é você entender aquele ministério que você está. É você entender o que a igreja lhe ensina, né? É você estudar os documentos da igreja, é você estudar as apostilas no caso da Renovação Carismática Católica, todo ministério tem as suas apostilas. Então, todos os ministérios passam pela formação das apostilas, né? Porque até para você ser pregador, você precisa ser formado, né? Então, a formação eu considero assim um ministério essencial, primordial, porque todos os ministérios passam pela formação. Porque se nós não tivermos a formação, como nós vamos, não é? Executar o nosso serviço dentro do nosso ministério, dentro daquilo que Deus nos chamou, né? Então, a formação é o que nos dá base, né? É o que nos dá alicerce, é o que cria em nós raízes para que a gente possa ir e anunciar, né? No caso do pregador, anunciar a palavra. E no caso dos outros ministérios, a música que está aqui, não é? Passa pela formação para cantar e tocar os corações das pessoas, né? A música também é palavra de Deus, anuncia também a palavra de Deus. Na formação, a gente tem esse aprofundamento do chamado de Deus para cada um de nós. É interessante, Éder, quando a gente fala da música, né, veio aqui, a música ela tem uma jornada dupla de aprendizado, né? Tem a técnica específica, instrumentista, como usar o cantor, a cantora, como usar a voz. E tem também a formação do ministério, de como executar, como ministrar de fato para alcançar as pessoas. E muita oração, né? Muita oração, porque precisa, a gente tá servindo a Deus, precisa, como a Patrícia disse, ter essa intimidade com Ele através da oração. Muito bem, muito bem. Mas para finalizar o nosso bloco, eu gostaria que a Lili trouxesse para nós aquilo que o Conselho Arquidiocesano quer falar para nós neste tempo, nesta semana, diante de tudo que nós estamos vivendo, né? Congresso, essa potência que é a unidade, onde todos se encontram e clamam e vivem essa experiência de oração, inclusive, né, dentro do Congresso. O que o Conselho Arquidiocesano tem para nós? Muito boa noite a todos que estão aí na Shalom, participando através das ondas do rádio, e também aos nossos queridos internautas que estão curtindo aí o programa, assistindo o programa através do YouTube RCC Fortaleza. Sejam muito bem-vindos a esse programa que é feito com muito amor, com muito carinho para você. Bom, nós estamos então com a devoção mensal no Preciosíssimo Sangue de Jesus, mês de julho, mês do Sangue de Jesus. Temos a participação hoje no programa dos grupos de oração Raio de Luz, Arca da Aliança e Renascer do Espírito. O programa está recheado de grupos de oração. Nós estamos no tempo litúrgico, 10º domingo do tempo comum. A palavra que vai trazer a nossa pregadora tem como rema: a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia. Isaías 55, versículo 11a. Na vida dos santos, gente, a gente tem um xodozinho da minha vida, que é o São Bento de Núrcia, que é celebrado no dia 11. Na devoção à Bem-aventurada, vamos conhecer um pouco mais sobre a devoção à Nossa Senhora da Rosa Mística. Meus irmãos, sangue precioso de Jesus é um assunto que nunca se esgota. Se você procurar aprofundar, inclusive a gente falando aqui de ensino, de aprendizado, procure conhecer um pouco mais sobre essa devoção. Um dos primeiros a ter essa devoção ao preciosíssimo sangue de Jesus foi São Gaspar de Búfalo. Ele propagou essa devoção fortemente e teve a aprovação da igreja. São Gaspar, ele foi fundador da Congregação dos Missionários do Preciosíssimo Sangue, em 1815. Já em relação ao pontificado, aos papas, São João Paulo II, na Carta Apostólica
Angelus Domini repetiu o que São João 23 disse sobre o valor infinito do sangue de Jesus Cristo, ou que quer dizer que uma única gota do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo pode salvar o mundo inteiro de qualquer culpa. O sangue precioso de Jesus nos leva a meditar sobre o sacrifício de Jesus, a entrega dele total. Ele se esvaziou de si mesmo e derramou todo o seu sangue para a salvação da humanidade. E o Senhor demonstra, está em Romanos, capítulo 5, versículo 8 e seguintes, que o Senhor demonstra esse amor por nós. Deus demonstra esse amor por nós quando envia seu Filho amado para morrer por nós, quando nós ainda éramos escravos do pecado. Então, quando recebemos essa libertação por parte de Jesus, somos justificados pelo seu sangue e seremos salvos pela graça de Deus. Com relação ao culto ao preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, São João 23 escreve uma carta apostólica chamada Inde a Primis, e ele vai falar que, iluminados pelos salutares ensinamentos que promanam dos livros sagrados e da doutrina dos padres e doutores da Igreja, reflitam no valor superabundante e infinito desse sangue verdadeiramente precioso, do qual uma só gota pode salvar o mundo de toda culpa. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o programa só está começando, tem muita coisa para a gente viver juntos, e eu já te digo, se você está assistindo o programa pela rádio, passa já um zap aí para os seus amigos, para os irmãos de grupo de oração, para a família, para aquela pessoa que você sabe que está necessitando de ter esse momento. E você que está no YouTube, não perca tempo. Compartilhe esse link, chama todo mundo para viver essa graça que é o programa de hoje. Você está ouvindo Renovação em Movimento. De volta com o programa Renovação em Movimento. É hora do nosso grupo de oração. Nosso grupo de oração. O grupo de oração é o fundamento da renovação carismática católica existir em todo o mundo. É onde nós nos alimentamos e vivemos os nossos carismas. E todos os domingos, gente, a gente tem a grande graça de viver o grupo de oração aqui nas ondas do rádio e também no YouTube. E todo mundo pode acompanhar em qualquer lugar do mundo este nosso programa. Hoje, por exemplo, com pessoas de grupos de oração diferentes e com a mesma vivência, né? Que grande testemunho de unidade, né? Então, é justamente isso que a gente vive aqui na sua rede Shalom de Rádios e também no YouTube, todos os domingos. E hoje a gente tem aqui dois sorrisos diferentes, duas pessoas maravilhosas que vão trazer para nós a musicalidade do Senhor. Quem é? Por favor, se apresentem, que está aqui para servir a Deus na música hoje. Eu sou a Maria, sou do grupo de oração Renascer do Espírito, da paróquia Imaculado Coração de Maria. E esta noite estamos aqui como irmãos para transmitir essa alegria através do nosso louvor, do nosso cantar. Muito, muito bem. Boa noite, meus irmãos. A paz de Jesus, o amor de Maria, você que está em casa também. Meu nome é Michel, faço parte do grupo de oração Raio de Luz. Nos reunimos na Capela Santa Luzia, no Luzardo Viana, Maracanaú, da paróquia São João Batista, e nosso pároco é o Padre Raimundo Nonato. E é uma alegria imensa poder estar aqui nessa noite com vocês. Muito bem, muito bem, muito bem. Então vamos viver a mesma alegria que a gente viveu no Congresso, a alegria da unidade. Vamos louvar o nosso Deus? Vamos. Eu convido você a se levantar, a bendizer o nome do Senhor com toda a nossa alegria, porque é bom a gente se encontrar como irmãos. E vem, vai cantando, vai louvando, vai batendo palma aí na tua sala, onde você estiver. Vem conosco nessa noite louvar o Senhor,
por todos os feitos maravilhosos que Ele fez na nossa vida. E como é bom a gente se encontrar. Como é bom a gente se encontrar aqui nesse lugar, onde dois ou mais estão unidos, o Senhor está também. De repente brota lá no fundo algo que o mundo não tem. Alegria! Alegria de poder dizer que maravilha é ser o filho de Deus. E abre os teus braços. Abre os teus braços ao Pai de amor, ao Pai de amor, e vê que Ele te ama. Lança fora a tristeza e não olhes para trás. Sorrir é bom demais. Sorrir é bom demais. Quem é filho de Deus, louva. Quem é filho de Deus, louva. Que maravilha. Que maravilha é ser um filho de Deus. Que maravilha é ser um filho de Deus. Quem é filho de Deus, louva. Que maravilha é ser um filho de Deus. Que maravilha é ser um filho de Deus. Abre teus braços ao Pai de amor e vê que Ele te ama. E lança fora a tristeza e não olhes para trás. Sorrir é bom demais. E é bom. Sorrir é bom demais. E continua com toda esta alegria, porque a alegria está no coração daquele que já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Eu já conheço. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. E posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha. Ele é a rocha da minha salvação. Com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia, e aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. E assim, com toda esta nossa alegria que nós clamamos, nós vamos clamar essa chuva de graça na nossa vida. E há uma chuva de graça aqui. Há uma chuva de graça aqui que está chovendo. Que está chovendo sobre todos nós. E quem mais se entregar, mais se molhará. E há uma semente. Há uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir. Na terra do coração derrama a tua graça. E vamos clamar sobre a nossa vida. Chuva de graça pedimos a ti. Chuva de graça derrama em nós. Chuva de graça neste lugar. Derrama. E chuva. Chuva de graça pedimos a ti. Chuva de graça derrama em nós. Chuva de graça neste lugar. Derrama. É a nossa mãozinha assim, ó. Derrama mais uma vez.
de graça pedimos a ti. Chuva de graça derrama em nós. Chuva de graça nesse lugar. Derrama. Chuva de graça pedimos a ti. Chuva de graça derrama em nós. Chuva de graça nesse lugar. Derrama. Ai, que maravilha a gente louvar e bendizer o nome do Senhor. E quando nós estamos com os nossos ouvidos atentos a ouvir a sua voz e obedecermos tudo aquilo que Ele tem a nos chamar, propósitos a fazer na nossa vida e grandes maravilhas, e vem assim cantando conosco: Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Senhor, eu quero obedecer a tua voz. A tua voz. E vai clamando, derrama. Derrama o teu Espírito sobre todos nós. E vai desejando, eu quero. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade. Teu coração derrama em nós com unção. Derrama o teu amor aqui. Derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui. Derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Uma igreja. Uma igreja renovada, povo santo reunido, famílias restauradas pelo poder do teu Espírito. Por isso derrama, Senhor. Derrama o teu amor aqui. Derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui. Derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. E vai clamando esse derramamento, para que o nosso coração se abra para ouvir a palavra, para acolher a palavra que o Senhor tem a nos falar nesta noite. E vai com a ação do Espírito Santo, vai desejando este derramamento do Espírito Santo, que Ele venha conduzir todos os nossos corações nessa noite, para acolhermos a Sua palavra que é força, a Sua palavra que é vida, que é viva no meio de nós. E derrama o Teu amor aqui. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. E assim, nesse clima de oração em que nós nos encontramos, com o coração cheio de louvor a Deus pelo seu amor por cada um de nós, nós vamos neste momento anunciar a sua palavra, que é vida para nós, que nos traz tanta alegria e que é o real motivo de estarmos aqui, que é o real sentido da nossa vida. Mas primeiro eu quero dar boa noite a todos vocês que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo. Eu me chamo Patrícia, sou serva do grupo de oração Arca da Aliança e sirvo também no núcleo arquidiocesano, do Ministério de Pregação para a honra do nosso Senhor Jesus. E esse ministério foi o chamado que o Senhor me fez. Esse ministério lindo de anunciar a palavra de Deus, Quando o Éder, no início, falava da importância,
de se anunciar a palavra de Deus, a gente olha para Deus, né, e diz, Senhor, né? Por quê, né? Porque eu e como eu faço isso, anunciar a tua palavra para o teu povo. Mas é Deus, é justamente porque é Ele, não somos nós, né? É Ele quem faz o chamado, é Ele quem nos traz, é Ele quem fala, é Ele quem realiza através da sua palavra. A sua palavra que hoje, né, vem falar para nós desse semear, que é o próprio Deus quem semeia a sua palavra, dessa colheita que nós devemos fazer, não é? E também desse semear que nós também somos chamados a levar, né? Deus, ele semeia em nós, mas para que a gente também semeie, né? Que a gente também tenha essa missão de continuar o trabalho do Senhor Jesus, de semear na vida do irmão. Então, o Senhor hoje, né? Como já foi falado, o rema desta noite vem nos dizer: a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia. Que lindo, né, meus amados? A gente escutar isso. Jesus está dizendo para mim e para você na noite de hoje que a palavra que sai da boca dele não volta para ele vazia. Não volta. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus é eficaz. A palavra de Deus, ela gera frutos, ela produz frutos, né? E nessa noite o Senhor chama a mim e a você para acolher a sua palavra na nossa vida, no nosso coração, né? No todo, o Senhor vem nos dizer isso, que o nosso coração ele seja esse terreno fértil para acolher a sua palavra e que a partir daí a gente possa ser esse que gera frutos, que produz frutos a partir da palavra de Deus. Então, eu convido você a pegar a sua palavra, pegue aí a sua Bíblia, se você estiver em casa, se você puder. Se não, se você não estiver com a sua Bíblia em mãos, você abre o seu coração, os seus ouvidos e acolhe o que o Senhor vai te falar nessa noite. A palavra do Senhor hoje, lançada para nós, semeada para nós, está em Isaías 55. Nós vamos ler a partir do versículo 10. Vamos ler o 10 e o 11. Isaías 55, versículo 10. O Senhor vem nos falar assim: tal como a chuva e a neve caem do céu e para lá não volvem sem ter regado a terra, sem a ter fecundado e feito germinar as plantas, sem dar o grão a semear e o pão a comer, assim acontece a palavra que minha boca profere. Não volta sem ter produzido o seu efeito, sem ter executado minha vontade e cumprido sua missão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, meus amados, hoje o Senhor traz essa palavra belíssima para nós, para que a gente nunca esqueça do poder que tem a palavra de Deus. Porque o Senhor hoje, ele colocava muito no meu coração para essa pregação, do poder que tem a sua palavra. Porque a palavra de Deus, ela é Deus vivo no meio de nós. Nós conhecemos a Deus pela sua palavra. A sua palavra nos dá a certeza de quem é o nosso Deus. Esse Deus que nos ama, esse Deus que faz o impossível por nós, esse Deus que abriu o mar e que vai abrir se preciso for novamente, como diz uma canção. Esse Deus que deu a vida, né? Deu o seu Filho único por nós, deu a vida por nós, nos trouxe de volta à vida quando nós estávamos mortos pelos nossos pecados. Então, é essa palavra que o Senhor hoje quer trazer para nós. Essa palavra, e na minha oração o Senhor me fazia muito lembrar, porque ele dizia assim, que a minha palavra carrega vida. E eu achei isso tão forte. A minha palavra carrega vida. E aí, ele me fazia muito lembrar do profeta Ezequiel, lá nos ossos secos, sim, não é? Porque o Senhor levou Ezequiel, o profeta Ezequiel, para um vale de ossos secos. E aí o Senhor disse o quê? O Senhor pediu para ele proferir a palavra dele. O Senhor disse: profere as minhas palavras sobre esses ossos secos. Proclama a minha palavra sobre esses ossos secos, porque eles reviverão. E Ezequiel obedeceu e lançou a palavra de Deus. E aqueles ossos foram se juntando e criaram vida e reviveram novamente. Então é isso que a palavra de Deus ela faz conosco. Ela nos dá vida.
né? Muitas vezes a gente se encontra morto por alguma situação. Muitas vezes nós estamos desanimados por algo que aconteceu na nossa vida, por alguma dificuldade, por alguma doença, por alguma crise. E o Senhor hoje vem dizer para mim e para você que a palavra dele lançada não volta vazia. O Senhor está realizando, não é? E quando a gente falou o tema do semear, né? Semear para colher, plantar para colher. Hoje, essa palavra, ela traz muito para nós o semeador, né? Ela fala muito, traz. Não tem como não lembrar do semeador, porque Jesus, né, é o nosso grande semeador. Eu digo muito que Jesus é a grande semente do Pai, né? É a grande semente que o Pai lançou para nós, para nos dar vida nova e nos tirar de toda aquela escravidão que vivíamos antes de conhecer a Deus. Então, quando a gente planta, vamos falar agora de semeado, semeador, não é? Lá do início. Quando a gente planta alguma coisa, aí a gente fica na esperança de que gere, de que a gente veja aquela planta crescendo, não é? Quando você planta alguma coisa, você tem medo de que não nasça nada dali? Eu tenho medo de que não nasça. Aí a gente fica o quê? Eu gosto muito de dizer assim, ó, quem planta vive pela esperança. E a gente já sabe que a esperança não nos decepciona, não é? Não nos decepciona. A palavra diz, a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo seu Espírito Santo, que nos foi dado por Ele. Então, quando a gente planta, a gente cria ali uma esperança de que a gente vai ver crescer, de que a gente vai ver gerar frutos, de que a gente vai ver dar sombra. Só que a gente planta e aí a gente passa dias sem ver nada acontecer, né? Na nossa vida é assim. A gente quer que as coisas aconteçam muito de repente, mas tudo é no tempo de Deus. Então, quando a gente planta e passa alguns dias sem ver nada acontecer, lá no profundo daquela semente onde ela foi plantada, no profundo daquela terra, está acontecendo uma vida que os nossos olhos não estão enxergando, mas a vida está sendo gerada lá, na raiz. Ela está enraizando, ela está criando raízes para depois, então, crescer, para florescer, para dar frutos. Assim acontece com Deus, né? Deus, ele lança a sua palavra no coração do homem, no meu e no seu coração. Ele lança a palavra dele nessa esperança de que a palavra dele, como diz aqui, né? Ela, como vem dizer aqui, não volta sem ter produzido o seu efeito, sem ter executado a minha vontade e cumprido a sua missão. Então o Senhor, ele tem a esperança de que a palavra dele lançada no nosso coração produza o efeito, a vontade que ele teve quando ele lançou aquela palavra sobre a sua vida. Por isso o nosso terreno precisa ser, lá no semeador nós vemos várias espécies de terreno, assim é o nosso coração. O nosso coração, muitas vezes, ele está endurecido por algumas mágoas que nós passamos, porque guardamos ressentimentos, né? Nós somos, assim, expert em guardar ressentimentos no nosso coração, mas o Senhor todo dia vem dizer, não guarda mágoa, não guarda ressentimento, acolhe a minha palavra é amor, a minha palavra é vida, a minha palavra é alegria. E o Senhor hoje está dizendo isso para nós, para que a gente cuide da terra do nosso coração, para que a palavra dele se cumpra na nossa vida, para que a palavra dele tenha o efeito que ele lançou, que saiu do coração de Deus quando ele lançou a palavra, né? Então a palavra de Deus, ela carrega vida, eu gosto muito de dizer isso, né? Uma vida nova, uma vida de transformação. Quantas e quantas vidas não foram transformadas por causa da palavra de Deus? Uma única palavra de Deus acolhida no nosso coração com fé, ela pode mudar tanta coisa na nossa vida. Uma única palavra de Deus, ela pode mudar um casamento que está sendo destruído. Uma única palavra de Deus pode restaurar uma vida que está sendo perdida. Ela pode tirar um jovem, alguém, uma pessoa da depressão. Ela pode curar uma enfermidade. Ela pode levantar uma pessoa que está caída, que está desanimada, que está sem força de viver. A palavra de Deus tem força, né? E eu gosto muito de dizer que a força não está na pessoa do pregador, a força não está em quem está pregando. A força está na palavra. A força está na palavra, porque a palavra de Deus diz lá em Hebreus, é viva e eficaz.
é vivo e eficaz. E o Senhor hoje vem dizer para mim e para você, eu sei que muitas pessoas hoje podem estar se encontrando em algum momento que pensa que Deus esqueceu de mim. Deus não está olhando para a minha necessidade, porque a gente quer tudo muito rápido, né? E a gente pensa, Deus não está olhando para o meu casamento, Deus não está olhando para o meu marido porque ele não muda. Nós pensamos muitas vezes nessas necessidades e dificuldades que nós passamos. Mas o Senhor hoje está dizendo para você que a palavra dele não volta vazia. Não volta vazia. Mas nós precisamos ser esse terreno fértil, que acolhe a palavra de Deus e que acredita. Precisamos acreditar que a palavra de Deus pode transformar a nossa vida. Nós precisamos crer, porque a palavra de Deus, eu tenho certeza que você que está aí nos escutando, nos assistindo, já passou por alguma situação que quando você acolheu a palavra de Deus na sua vida, a sua vida te deu um novo olhar. O teu olhar saiu de um foco que antes te colocava em uma situação de dor e de sofrimento e te colocou em situação de alegria. Isso já aconteceu comigo. Eu já tive em situações de dor e de sofrimento em que eu me lembrei de uma palavra de Deus. De uma palavra. Eu fui aqui na Bíblia e lembrei de uma palavra de Deus. E essa palavra me deu força para levantar. E eu pensei, meu Deus, eu conheço a tua palavra, eu sei da tua palavra, tu está falando comigo essa palavra. Eu preciso ter força, por que eu estou assim? E quando essa palavra veio, me deu uma força tão grande, eu me levantei daquela situação e segui a minha vida em frente. Então o Senhor hoje diz para você, acolhe a palavra dele que é lançada no teu coração. Esse Deus de amor, esse Deus que te ama, esse Deus que tem o teu nome gravado no coração dele, na palma da mão dele. Hoje ele lança palavras de vida para você. Ele lança palavras que vai salvar a tua alma, que vai salvar a tua família, que vai salvar a tua vida. Hoje o Senhor urgentemente espera, deseja, pede que nós abraçamos a sua palavra, porque eu digo muito, né, que, como eu já disse até aqui no começo, a palavra de Deus, ela é Deus vivo no meio de nós, ela é Deus falando com você. A palavra dele é ele falando com você. A gente precisa acreditar nisso, porque muitas vezes nós olhamos para a palavra de Deus, para a nossa Bíblia e lê como palavras que estão aqui e a gente profere. Nós precisamos tomar posse. Nós precisamos ver essa palavra saindo da nossa Bíblia e entrando no nosso coração. A gente precisa olhar para a palavra e ver Deus, ver a face de Cristo olhando para nós e falando conosco. Meu filho, tenha força, eu estou contigo. Tudo isso é verdade, o Senhor nos dá força, o Senhor está conosco, o Senhor não desiste de nós. O Senhor foi nos buscar lá do fundo do poço, onde éramos escravos, cobertos de pecado. O Senhor nos trouxe, o Senhor nos resgatou para Ele, para Ele. Então a palavra de Deus, ela traz essa esperança no nosso coração, para a nossa vida. Então, cheios de desejo por essa palavra, cheios de esperança de que essa palavra, assim como o Senhor diz na noite, possa produzir em nós aquilo para a qual ela veio. A palavra de Deus lançada, ela cria aquilo que ela anuncia. A palavra de Deus, coloca isso no teu coração. A palavra de Deus, ela cria aquilo que ela anuncia. Senhor Jesus, nesta noite, bate a porta do teu coração. Neste momento, se você puder, põe a mão no teu coração e vai apresentando o teu coração para Deus. Eu sei que muitas vezes o nosso coração é como diz lá na parábola do semeador. Muitas vezes o nosso coração é esse solo endurecido que a palavra de Deus quer entrar, mas o nosso coração tão endurecido não permite que a palavra de Deus crie raízes. Eu sei que muitas vezes o nosso coração está cheio de espinhos por tantas dores, por tantas situações difíceis, por tantas crises, por tantas dificuldades que aparecem. E a palavra de Deus entra, mas muitas vezes é sufocada por essas dores, por esses sofrimentos, que também não permitem que elas criem raízes no nosso coração. Mas o Senhor hoje vem dizer que Ele é vida. O Senhor hoje vem dizer que desde o início de tudo, desde antes de você e eu existirmos, já existia um Deus. A
apaixonado com você, que semeava amor na sua vida. E é esse Deus hoje que se coloca diante de nós, diante de mim e diante de você, batendo na porta do nosso coração e dizendo: deixa a minha palavra criar raízes em você. Deixa eu entrar na tua vida, deixa a minha palavra te dar vida nova, deixa a minha palavra te transformar, deixa a minha palavra te restaurar. Ela tem poder de fazer tudo isso na tua vida. Basta apenas você deixar que o amor de Deus entre no teu coração. Basta apenas você acreditar que a palavra de Deus tem toda a força e tem todo o poder de te restaurar, de te trazer de volta. O Senhor nesta noite diz: creia na minha palavra. Cada oração sua, cada lágrima derramada, cada intercessão, cada pedido, cada súplica, cada missa que você foi, cada grupo de oração, cada canção que você escutou, tudo isso não foi perdido. Não foi. Tudo isso voltou para Deus. Tudo isso voltou para Deus e está guardado no seu coração. E tudo que voltou para Deus, meus amados, voltou cheio de amor, voltou cheio de esperança, voltou cheio de paz, voltou cheio de alegria. Assim é a vida de quem acolhe a palavra de Deus. Assim é a vida de quem acolhe o amor de Deus. O Senhor hoje diz para você que essa palavra avançada esta noite no teu coração, se você a acolheu com fé, se você a acredita, se você crê, ela vai gerar na tua vida aquilo que o Senhor planejou, aquilo que é vontade dele. Que nesta noite você leve a palavra de Deus para a tua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Você está ouvindo Renovação em Movimento. Éder Machado. De volta com o programa Renovação em Movimento. Agora é hora de mandar alô para quem está acompanhando o nosso programa. Para iniciar, eu já queria mandar um grande abraço para quem acompanha através da nossa rede Shalom de Rádios. Muito obrigado você que acompanha esses 10 anos de programa Renovação em Movimento, né? Em tantos lugares do estado do Ceará. Muita coisa boa já aconteceu aqui nesse programa. E com certeza muita gente também já foi alcançada e tocada por ele. Então muito obrigado, bendito seja Deus pela vida deste programa nos meios de comunicação, que não é fácil, é um desafio muito grande, mas com a sua oração, com a sua presença, com a sua participação, a gente continua aqui trazendo essa mensagem como a de hoje, né? Um grupo de oração desses tão aprofundado ao seu coração, para que também possa frutificar, né? Para que também a gente possa colher dessa grande graça que está sendo semeada hoje. Então, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Muito obrigado por você também enviar o convite para outras pessoas, para que mais pessoas possam ouvir o nosso programa. Tem gente que coloca no seu comércio, no seu estabelecimento, para que outras pessoas também participem. Muito obrigado também por isso, porque você está ajudando com a evangelização. Como diz São Maximiliano, né? Aquele que ajuda a evangelização se torna um evangelizador também. Então essa é a grande graça que você está proporcionando para a vida dos seus clientes também, né? E também agradecendo todo mundo que acompanha no YouTube, né? Tem muito, todos os dias o número de inscritos sobem. Muito obrigado por você também mandar esse link para outras pessoas. Manda para o grupo da família, para o grupo de oração, para todo mundo acompanhar também. Então muito obrigado por você acompanhar o nosso programa. Bendito seja Deus pela sua vida. Continue divulgando, continue compartilhando. Lembra de curtir também, é muito importante. Comentar, gera um engajamento. E isso é muito legal, tá bom? Então participa conosco sempre, que você faz parte dessa história com a gente. Por falar em
participar, Lili, tem alô para mandar? Tem alguém que pode vir para essa mesa aqui conosco também para ser lembrado agora? Pronto, quero mandar um abraço primeiro para o Paulinho, né, presidente da RCC Fortaleza, e para todos os nossos irmãos conselheiros. Um abraço bem apertado, depois abraço pós-congresso, né? Quero mandar também um abraço aqui para pertinho, viu, Éder? Para a minha querida amiga Elizabeth Mesquita, psicóloga, que a gente trabalhou juntas, para o seu esposo, Rafael, para os seus filhos, Ilana, Bruno e a pequena Sofia, também para o Vitor, né, que agora é papai. Quero dar um abraço especial, esse eu estou devendo, já faz uns programas, para o Angelison, Manu, Denis e Rodolfo, que são ministros de música da paróquia Nossa Senhora Mãe dos Pobres. Outro abraço vai para o Padre Pedro, não pode deixar de ter, e para o meu querido filho Gabriel. Ai, pelo amor de Deus, a coordenadora do meu grupo de oração, Valéria Arruda, que é cadeira cativa, viu? Ela, dona Auxiliadora, mãe dela e todos os membros do meu grupo de oração. Muito bem. Você não vai mandar alô pra Noruega, não? Porque semana passada a Noruega acabou com a gente da seleção brasileira e toda semana você manda alô pra alguém lá da Noruega que tá morto e feliz e a gente aqui ficou a ver navio semana passada. Pois eu vou te dizer que o Kim, esposo da Adriana, lá na Noruega, torcia pelo Brasil, viu? Brasil, ele disse, se for Brasil e Noruega, eu vou torcer pelo Brasil. Torceu pelo Brasil, ficou, né, como nós, assim, um pouquinho triste, mas aí vai o meu abraço, e são pessoas muito queridas, eu tenho um grande amor, pessoas maravilhosas, fazem parte da minha vida. Um abraço para vocês. Adriana, Kim, comenta no YouTube, porque o pessoal pensa que eu tô inventando, né? Mas é da Noruega mesmo. Muito bem, muito bem. E aí, Patrícia, tem alô para mandar? Tem sim, quero mandar um abraço bem apertado para os meus filhos e um mais apertado ainda para o meu neto, o Pirlo, e para o meu afilhado Otto, né? E quero mandar um abraço também para o meu grupo de oração, em especial para o Ministério de Pregação. Um abraço para todos os pregadores da RCC e um bem especial também para o meu coordenador da pregação, o André, e para o nosso núcleo, né? E para o núcleo do Ministério de Pregação. Muito bem, muito bem. E do lado de cá, tem alô para mandar? Tenho sim, vou mandar um alô para toda a minha família, para o meu esposo, para os meus filhos, Maria Beatriz, Kevin Davi, para toda a minha família do grupo de oração Renascer do Espírito, que eu não posso deixar de falar e de mandar esse alô para todos os meus irmãos. Muito bem, muito bem. Pronto, meu alô vai todo especial para o grupo de oração Raio de Luz, né? A minha coordenadora, a Raimunda, né? Ao nosso pároco Raimundo Nonato, e também a minha esposa, que não pôde estar aqui hoje, mas fez uma pequena cirurgia, mas Deus já sabe de todas as coisas e ela vai estar bem. Então um beijo para ela, para a Roberta Queiroz, e para os nossos filhos, o Miguel, a Rebeca, o Misael, que estão no interior aproveitando essas férias desse período. E um abraço muito especial para eles também, para os meus pais, o seu Messias, a Dona Maria, e a todos os meus irmãos que aqui estão também. Amém. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu queria mandar um alô para finalizar os alôs, né? Pra galera que serviu no congresso, né? Tem uma galera que, às vezes a gente olha assim, vê os pregadores, tá lá o Klaus, tá lá, né, o Leandro, tá lá muita gente boa e tal, mas a gente não vê a galera que tá por trás ali, né? A galera que tá servindo na lanchonete, a galera que tá lavando o banheiro, a galera que tá ali nos bastidores cuidando de todo mundo, né? Então, um grande alô, um grande abraço para você, né, que se dedica a servir, muitas vezes até perde aqueles momentos que você gostaria de estar participando para poder colaborar para que outros irmãos participem. Então, bendito seja Deus pela tua vida, pelo seu serviço, né, pelo seu ministério também, né? Às vezes ali a gente servindo ali, eu às vezes servia na comunicação, tava ali na frente, fotografava aquela coisa, daqui a pouco a gente tinha que ir lá para trás editar tudo e perdia tudo ali o que estava acontecendo no outro momento. Mas é para que outros irmãos possam também acolher aquela graça, né? Então, bendito seja Deus pela vida de cada irmão que se dedica, né? O pessoal da música passa semanas, né, ensaiando para aquele momento, né? Então, o pessoal da intercessão tá lá trancadinho, lá intercedendo. Então, muito obrigado pelo sim de vocês, pela participação de vocês nesse congresso, né? Que com certeza um congresso sem esses bastidores não existe, né, Lili?
Não existe. São aqueles servos prediletos de Nossa Senhora, né? Ela também estava nos bastidores lá nas bodas de Caná. Mas é interessante, Éder, porque eu também já servi no escondido, né? E assim, a graça que as pessoas que estão lá na Assembleia, recebendo nas pregações, a gente também recebe do Espírito Santo. A palavra toca. É tão interessante porque a gente vai se encontrando ali, conversando. É como se a gente estivesse lá, junto, naquele momento. Então, nada se perde, como a Patrícia disse. A palavra de Deus não sai da boca deles sem causar o efeito que eles esperam. Muito bem, muito bem. Vamos de música, já já a gente volta com o Fique por Dentro. Você está ouvindo Renovação em Movimento. De volta com o programa Renovação em Movimento. É hora de ficar por dentro de tudo o que acontece na Renovação Carismática Católica, em toda a Arquidiocese de Fortaleza, no Ceará, no Brasil inteiro, por que não? Fique por dentro! Fique por dentro! O Plano Pastoral 2026 da RCC Brasil convida os membros do movimento eclesial da RCC a renovarem, guardarem e propagarem o fogo sagrado. Nesse sentido, o direcionamento pastoral apresenta um chamado concreto: fazer com que cada grupo de oração seja cenáculo, um verdadeiro cenáculo de Pentecostes, conduzindo novas pessoas à experiência do batismo no Espírito Santo. Inclusive, a gente estava falando sobre esse semear no nosso tema de hoje. O que significa ter um coração incendiado pelo Espírito Santo? Que seria a gente tanto ter como proporcionar que outras pessoas tenham um coração incendiado pelo Espírito Santo. Pronto. A gente está falando muito hoje no programa de abertura do coração, né? Abertura do coração. Então, assim, é o ponto de partida, é o desejo de receber essa graça. Santa Helena Guerra vai dizer que nada falta à alma que diz ao Espírito Santo: vem. O Espírito Santo, ele vem como esse fogo que inflama o nosso coração de amor, que nos faz incendiar de amor. Então, quem tem uma experiência pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo, quem tem uma experiência, a experiência do batismo no Espírito Santo, que nós temos a cada grupo de oração, essa pessoa, ela tem esse carisma inflamado, ela tem esse fogo do Espírito Santo, esse desejo de fazer mais, de ir além. Então, assim, tudo começa pelo desejo. Deus quer fazer, a gente precisa desejar, pedir e saber que Ele vai fazer e se entregar, se lançar. É até importante, de repente, a gente colocar aqui para quem está acompanhando. Eu pedi para no começo você colocar um pouquinho mais sobre a RCC, seu processo formativo, apresentar para as pessoas que o batismo do Espírito Santo que a gente fala não é o mesmo batismo lá, né, do sacramental, altar, né, o sacramental, né, é diferente. E é justamente esse impulso missionário, esse ardor, né, que a gente fala da renovação. Então, qual é essa diferença para quem está em casa entender sobre o batismo necessário da igreja como sacramento e o batismo do Espírito Santo que a gente fala no próprio seminário de vida no Espírito Santo? Isso mesmo, tem um dos módulos vai falar do batismo no Espírito Santo. Nós temos o batismo sacramental, que é aquele que nós recebemos, o primeiro sacramento que nós recebemos, e ali recebemos já o Espírito Santo e recebemos os dons necessários, e o Espírito Santo derrama sobre nós. E existe o batismo no Espírito Santo. Esse batismo, ele acontece, não é o sacramental, não substitui o batismo sacramental. E ele é o quê? Eu vou fazer uma comparação assim bem popular para quem está em casa entender. Se a gente pegar um copo de leite, e aí você gosta de leite com açúcar, se você colocar o açúcar e o leite e não mexer, o leite vai ficar lá no fundo descansando, o açúcar vai ficar lá no fundo descansando e não vai se misturar com o leite. Para isso você tem que dar aquela mexida. O batismo no Espírito Santo
faz com que a gente tenha consciência de que o Espírito Santo está dentro de nós e que ele quer agir. E aí a gente dá abertura e o Espírito Santo age. E aí você recebe as graças de Deus e você percebe esse mover, você tem mais intimidade, você ouve o Senhor, você profetiza, você recebe dons para servir ao próximo, porque os dons do batismo sacramental são os dons de santificação. Os dons de santificação. E os dons do batismo no Espírito Santo são dons de serviço. É para a gente ir ao encontro do outro e proclamar que Jesus é o único Senhor e sem Ele não há salvação. E no exemplo que você deu, o leite está lá quietinho, e se a gente colocar o fogo do Espírito Santo, o que acontece com o leite? Ele transborda. Ele transborda, né? Então, interessante, né? Dona de casa aí deve estar sabendo como é que funciona isso. Né? A dona de casa fica meio preocupada do leite transbordar. No nosso caso, esse leite do Espírito tem que transbordar, tem que ferver mesmo e transbordar valendo. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, esse impulso nasce da força humana e existe por causa desse batismo no Espírito Santo. Inclusive, nosso nome aqui, ó, Renovação em Movimento, não é um movimento parado, né? Movimento significa justamente dinâmica, né? Não é parado. É sempre o Espírito Santo sopra onde quer, né? E a gente vai para onde ele manda. O movimento eclesial da Renovação Carismática Católica oferece momentos de encontros profundos na fé carismática, encontros para acender, manter aceso e propagar o fogo sagrado, né? Eu gosto muito, tem um momento que eu acho muito lindo na celebração da Crisma, né? Da confirmação, do batismo, inclusive, né? Que é aquele momento da vela, né? Que aí um acende lá a vela no Círio Pascal e aquele fogo vai sendo distribuído até chegar no último crismando, na última vela que é acesa, né? Então aquele momento é obviamente simbólico, mas simboliza justamente isso, nessa propagação. Você não acende uma vela para esconder em algum lugar, né? Você acende para que ilumine outras pessoas e de repente esse fogo possa ser inclusive propagado para que mais pessoas possam ter acesso a essa luz, né? Então o Espírito Santo ele é luz, inclusive, e ele precisa chegar a mais pessoas, né? Talvez, e aí eu tô falando talvez no sentido de certeza, para isso seja um grupo de oração, né? Para que esse fogo chegue mais longe, para que mais pessoas tenham acesso a essa luz, né? Porque essa luz é graça de graça, né? Mas é graça de Deus também, né? Para que todos tenham acesso a essa luz, né? Por falar em luz, nos dias 24 a 26 desse mês, está acontecendo na RCC Brasil o Cenáculo, que é o Congresso Nacional da RCC. A gente está falando tanto de congresso aqui, mas é o Congresso Arquidiocesano. Agora, dias 24 e 26, a RCC do Brasil inteiro vai realizar um congresso nacional. Então, rezemos, estejamos em unidade também com a RCC Brasil. Aqueles que não vão, né? Porque tem gente que vai participar presencialmente, mas quem não pode ir também, coloquemos na nossa intenção, na nossa oração também, de 24 a 26, o congresso que vai ser realizado, gente, pela primeira vez na história, na nossa sede nacional em Canas, né? Então lá onde tem o escritório da RCC Brasil, lá onde tem a capela da nossa santa querida Helena Guerra, que foi comentada aqui, lá vai ser realizado o cenáculo em unidade com o Brasil inteiro. Por falar em unidade com o Brasil inteiro, a RCC Brasil já está preparando o ENF 2027 também. Então você que ainda não se organizou, se organize, né? De repente ali procurar a RCC, né, Arquidiocesana, para ver ali aquela questão da passagem, aquela questão da hospedagem, enfim, se organizar com a caravana e participar do ENF 2027. É por isso que a gente sempre está falando antecipado, para justamente todo mundo se organizar, porque tem um convite não, né? Tem um chamado especial para quem é coordenador de grupo, já que a gente tem 3 grupos aqui de oração, né, Lili? Que chamado é esse? Olha, o chamado é que cada coordenador ele possa ir, inclusive esse ano com o desafio que foi lançado para os grupos de oração, porque nem todas as pessoas conseguem arcar com todas as despesas, e aí a proposta que a renovação, que a RCC Fortaleza lançou, é que o grupo de oração se mobilize
para enviar seu coordenador. E aí a mobilização através daquela boa e velha rifa, né? Do bingo, das blitz lá nos sinais, da forma que o grupo pudesse movimentar para enviar seu coordenador. Mas aí, assim, às vezes a gente fica pensando, não vou porque eu tô sem dinheiro, eu quero isso. Você quer ir, reze e bote o pé, que Deus vai botar o chão. Vai dar certo. Então o ENF acontece de 20 a 24 de janeiro de 2027. Nesse ano vai ser em Aparecida, na casa da mãe. Então a mãe está esperando para acolher cada um de nós lá. E será celebrado também 25 anos de ENF, né? São 25 edições do nosso Encontro Nacional de Formação. A gente também falou de formação no nosso programa de hoje, da importância. E o ENF, gente, é o momento onde Deus fala para o Brasil inteiro, logo no comecinho do ano, tudo que a gente vai viver no ano seguinte, né? Então lá no ENF de 2027 vai vir toda a emoção que a gente vai viver no ano inteiro de 2027. Então, se você quer ir para o ENF 2027, com a caravana da RCC Fortaleza, fale com Pedro Juarez. Vou falar o WhatsApp devagar aqui para ver se você anota. É 987958805. Repetindo, 987958805. É o Pedro Juarez, né? Todos nós conhecemos e gostamos muito daquela peça maravilhosa que Deus fez. Mas, gente, são poucas vagas, tá? Então entre em contato rapidinho e garanta logo a sua presença. E para terminar aqui o nosso Fique por Dentro, a gente está no mês de julho. Obviamente tem muita gente curtindo férias escolares e etc. Daqui a pouco tem Aleluia, muita coisa maravilhosa. Mas dia 15 de agosto a celebração vai ser para a mãe também, né? Que é a nossa festa da padroeira de Fortaleza. E lembrando a todo mundo que terá a caminhada com Maria, né? E a gente já está nessa expectativa. O tema deste ano será Por Cristo, Caminhamos com Maria nos 300 anos de Fortaleza. Então, Dom Gregório já está convocando a todos para participar da caminhada com Maria, né? Terão inclusive outros eventos, terá a caminhada musical, terá a caminhada solidária, então outras atividades. Então se liga nessa programação, entra lá no site da Arquidiocese e participa. Desde o último dia 4 de julho, Nossa Senhora da Assunção está peregrinando pela cidade. A presença materna da Virgem da Assunção vai a cada região episcopal acolher os corações dos seus amados filhos. Então é possível que você ainda receba a visita de Nossa Senhora da Assunção na sua paróquia, na sua região. Então é todo esse momento de graça que termina com a caminhada musical que vai acontecer em preparação já para a caminhada com Maria. Então são vários eventos que vão acontecer e você pode ficar por dentro lá no site da Arquidiocese de Fortaleza. Arquifor, arquidiocesedefortaleza.org.br. E para finalizar, eu queria somente que cada um que está aqui presente fizesse um lindo Vem Amigo Vem, convidando para seu grupo de oração. Pode começar por você, Lili. Vem Amigo Vem. Pode. Vem amigo, vem para o grupo de oração Pequenos Adoradores, que acontece todos os sábados às 17 horas na Capela Nossa Senhora das Graças, Rua 12, Conjunto Tasso Gereissati, Jardim das Oliveiras. Vem amigo, vem para o grupo de oração Pequenos Adoradores. Muito bem. Vem amigo, vem, Patrícia. Vem amigo, vem para o grupo de oração Arca da Aliança, lá na paróquia de Santa Paula Fracinete, viu? Todas as sextas-feiras, às 19h30. Estamos esperando você lá, viu? Fica na rua Paulino Rocha, 1520, Granja, Lisboa. Muito bem. Vem, amigo, vem, Renascer. Vem, amigo, vem. Participar do grupo de oração Renascer do Espírito da Paróquia Imaculado Coração de Maria. O nosso grupo se reúne todas as sextas, às 19 horas, na rua Coronel Francisco Bento, 195, Dom Lustosa. Vem, amigo, vem. Muito bem. Vem, amigo, vem. Raio, como raio. Vem, amigo, vem, raio por raio de luz. Nos reunimos todas as terças-feiras na Capela Santa Luzia, na rodovia Senador Almir Pinto, 252, Luzardo Viana, Maracanaú. Vem, amigo, vem participar desse grupo de oração.
Raio de Luz. Muito bem, muito bem. Vem, amigo, vem todos os domingos aqui na sua rede Shalom de Rádios, programa Renovação em Movimento com o nosso grupo de oração. Você está ouvindo Renovação em Movimento. De volta com o programa Renovação em Movimento. Chegando aquele momento de a gente falar da vida de pessoas que possam somar na nossa vida, né? Tão bom falar da vida dos outros que possam fazer a nossa vida ainda melhor. Gente, cada exemplo de vida que a gente encontra aqui todos os domingos, né? Que grande bênção, que grande graça. Hoje tem a vida dos santos. E a vida dos santos hoje é com a nossa querida irmã Liliana Menezes. Quanto tempo! Não. Faz tempo que você não aparece nesse programa. Tá, Para quem não conhece, Liliana Menezes apresentou aqui o programa Renovação em Movimento com a gente. Comece se apresentando, por favor. A vida dos santos. Boa noite, gente. Boa noite, vocês que estão aqui. Liliana Menezes, não sei se vocês ainda lembram dessa voz, né? Então, uma alegria estar aqui novamente, né? E neste ano em que esse programa maravilhoso faz 10 anos, então é uma alegria ter feito parte de um período desse programa que significa muito para mim. Muito bem, muito bem, muito bem. Traga para nós o... Vida dos Santos. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre São Bento, né? Ele tem o meu coração também, assim como da minha amiga Lili, minha xará que tá aqui do meu lado. São Bento, ele nasceu ali por volta do ano de 480 na Itália. E muito jovem, ele já teve essa vontade de oração, de ser nesse isolamento e oração. Então ele foi morar numa gruta, mesmo sendo muito rico, né? Ele era de família nobre, mas ele dedicou a sua vida toda a essa vida de oração. E passou ali 3 anos numa gruta, até que algumas pessoas souberam da sua existência nessa gruta, né? E aí foram até lá, e lá eles pegavam conselhos, pegavam orientações, e foram vendo que aquele homem era um homem santo. Até que chegou um dia que tinha um mosteiro ali próximo e o superior desse mosteiro faleceu, eles ficaram sem superior. E foram até São Bento e pediram a São Bento, insistiram bastante para ele ser o superior desse mosteiro na época. E São Bento, depois de muita resistência, mas ele aceitou e foi até o mosteiro. E ele não concordava com as coisas que aconteciam naquele mosteiro, né? Para ele, o jeito que aqueles monges viviam não era o jeito correto de se um monge viver. Então, aqueles monges também não gostavam do jeito, eles não se davam bem. E chegou o dia que esses monges tentaram ali tirar a vida de São Bento. Chegaram até São Bento com um cálice de vinho envenenado. E São Bento sempre tinha o costume de, antes de tomar ali o seu líquido, o seu vinho, ele abençoava o copo, as taças. E ele chegou a abençoar. Quando ele abençoou, a taça se quebrou na mão dele, né? Então, foi esse grande livramento de Deus na vida de São Bento. Ele não tomou esse vinho envenenado, fora tantos outros, né, que aconteceram. São Bento, saindo dali, voltou para a gruta. E saiu da gruta já com 40 anos e decidiu, né? Deus colocou no seu coração para ele fundar um mosteiro. Então, ele fundou o Mosteiro de Monte Cassino, né, que até hoje é uma grande referência para mosteiros em Roma, né? E ele fundou o Monte Cassino. Como eu falei aqui, até hoje é uma referência, muitas pessoas vão, muitas pessoas são orientadas e inclusive tem muitos espalhados no mundo, né? E uma outra curiosidade que eu achei muito importante, tá, Éder? E eu não sabia, eu soube quando eu fui estudar aqui sobre São Bento, que ele é irmão de Santa Escolástica, irmão gêmeo, né? Então, essa curiosidade aí ficou até pra mim, eu não sabia. Então, que alegria, né? Uma família, mais uma família também que tem 2 santos, né? Nós temos aí várias famílias que tem uma família, inclusive, que é toda santa. E nós temos aqui São Bento, Santa Escolástica, sua irmã gêmea, que são santos. São Bento regia ali todo o mosteiro masculino e Santa Escolástica todo o mosteiro feminino, né? São Bento é celebrado todo dia 11 de julho, né? No caso, ontem.
E é uma grande alegria para nós, né? O nosso grupo de oração tem muito essa questão de São Bento, porque é realmente muito forte, embora tenha muito tempo de sua existência, né? 480 a.C., quando ele nasceu, quando ele faleceu também, já faz muito tempo. Mas até hoje São Bento é lembrado, até hoje São Bento, né, é muito falado no nosso meio, né? E na oração de São Bento, ela é muito forte, eu acho, uma oração muito forte, fortíssima. E ele dá ênfase a essa cruz, que ele gostava muito da cruz de Cristo, mas não como um sinal de morte, mas sim como vencer a morte, né? Olha, Jesus venceu a morte na cruz, né? E por que é que eu não posso ver nessa cruz um caminho de luz, né? Então, na sua oração, a cruz sagrada seja minha luz. Então, que possamos olhar para a cruz de Jesus assim como São Bento olhava, que era uma de grande proteção para nós, de grande caminho para nós. E essa luz que ilumina o nosso caminho. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Que nós possamos não nos deixar ir por este caminho de Satanás, né? O dragão, o demônio, ele quer muito agir, ele age muito no nosso meio. Então que nós não possamos nos deixar levar por isso. Retira-te, Satanás, retira-te das nossas vidas, retira-te da nossa família. Nunca me aconselhe coisas vãs, né? Então que a gente possa colocar isso na nossa casa, na nossa família. E neste momento, onde a gente vai finalizar esse momento com o momento de oração de São Bento, eu peço aí que você, onde você está, você possa fechar os seus olhos e trazer na sua memória agora, no seu coração, na sua mente, uma pessoa ou da sua família, ou algum conhecido seu, ou até você. Uma situação em que você vê claramente essa ação do inimigo nessa pessoa, nessa família, ou até na sua própria vida. Que possamos pedir neste momento a intercessão de São Bento, para que todo esse mal se afaste de nós, para que todo esse mal se afaste da nossa família, e que possamos olhar para a cruz de Cristo e ver na cruz de Cristo este caminho, esta luz que possa iluminar os nossos passos, iluminar a nossa mente, e que possamos enxergar toda a investida de Satanás na nossa vida, e que possamos pedir a Deus e pedir a intercessão de São Bento, através dessa oração que é tão poderosa. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. São Bento, rogai por nós. Você está ouvindo Renovação em Movimento. De volta com o programa Renovação em Movimento. Agora é hora da nossa mãe querida. É hora de devoção. Devoção à Bem-aventurada com Lili. Hoje tem duas Lilis aqui no programa, né? Tá uma maravilha. Hoje tem duas Lilis, a confusão é grande. Dose dupla. Vamos lá ao nosso quadro Devoção à Bem-aventurada. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre Nossa Senhora da Rosa Mística. É uma devoção bem recente, tá certo? Algumas pessoas têm dúvida se de fato é uma devoção reconhecida pela igreja. É sim. A devoção à Nossa Senhora da Rosa Mística, que também aparece com o título Mãe da Igreja, aconteceu a partir de uma vidente, Pierina Gili, ali na Itália. Ela era de uma família de camponeses que trabalhava como enfermeira em um hospital, e ela tinha uma vida muito simples e permaneceu tendo. Esses fenômenos, Nossa Senhora começou a aparecer para ela, para a Pierina, e teve a primeira aparição em 1947. Nossa Senhora apareceu a ela, apresentando-se com o título de Rosa Mística e Mãe da Igreja. Nossa Senhora apareceu com um manto branco e
Pierina disse que viu 3 rosas com Nossa Senhora, uma branca, uma vermelha e uma amarela, simbolizando oração, penitência e sofrimento. Isso foi o primeiro ciclo das aparições. A gente tem um segundo ciclo das aparições que aconteceu em 1966 em Fontanelle. No dia 13 de maio, Nossa Senhora indicou à vidente Pierina um local onde havia uma fonte. E essa fonte seria para purificação e fonte de graças. No mesmo ano, foi construída ali um seminário, não como uma igreja, né? Um santuário, não como uma igreja, mas como um anfiteatro aberto, porque ainda não tinha a aprovação da igreja. De um lado desse anfiteatro tem uma capela para a celebração eucarística e do outro uma segunda capela menor que protege essa fonte onde teve a aparição. Na década de 60, que foi já no segundo ciclo das aparições, o bispo Jacinto Trediti não acreditava que essas aparições fossem realmente aparições sobrenaturais. E essa atitude foi mantida pelos sucessores. Mas em abril de 2001, no 10º aniversário da morte de Pierina, o bispo Giulio Sanguinetti nomeou um padre para acompanhar essa devoção lá em Fontanelle. Posteriormente, em 2019, olha aí, bem recente, há menos de 10 anos, o local foi proclamado Santuário Diocesano da Rosa Mística, Mãe da Igreja. A proclamação aconteceu durante uma celebração eucarística e foi presidida pelo atual bispo de Brescia, o bispo Pier Antônio Tremolada. Ok. A igreja, então, reconhece a devoção à Nossa Senhora da Rosa Mística, e inclusive com o posicionamento do dicastério, com a aprovação do nosso saudoso Papa Francisco. E ali, no texto da carta que aprova essa devoção, vai dizer o seguinte, que não se encontrou elementos nas mensagens que foram divulgadas no diário de Pierina Gili, nada que contradiga o ensinamento da Igreja Católica sobre a questão da fé e da moral. Em vez disso, vários aspectos ali positivos destacam as mensagens como um todo. Obviamente que existem algumas terminologias, alguns termos que carecem de maior aprofundamento, de conhecimento, mas o certo é que a Igreja nos deu, através do Papa Francisco, um sinal verde para essa devoção e que acontece, que foi publicado no dia 17 de maio do ano de 2019. Então, o principal objetivo dessa carta não é dizer que existe algo sobrenatural nesse fenômeno, mas avalia do ponto de vista doutrinal e pastoral que pode sim ser uma devoção propagada. Então, você que tinha dúvida com relação a essa devoção por ser muito nova, fique tranquilo ou tranquila, porque é uma devoção aprovada e já com muitas graças testemunhadas. Eu quero te convidar agora a nós podermos rezar a Nossa Senhora da Rosa Mística, Nossa Senhora, Mãe da Igreja. Você possa, assim, ter esse momento de recolhimento junto à Virgem Santíssima. Eu te peço, Mãe Santíssima, que nesse momento visite a pessoa que agora está ouvindo ou assistindo o programa, e que possa, Mãe amada, acalentar aqueles corações que estão passando por sofrimento, por dificuldade, assim como essas 3 rosas que a Senhora apresentou. Que a Senhora também possa trazer alívio nos sofrimentos, que a Senhora possa incentivar a fé. Ó Virgem Santíssima, Senhora e Mãe e Mestra, Nossa Senhora da Rosa Mística, Mãe da Igreja, Mãe de todos nós, abençoai-nos, dai-nos a força para seguirmos firmes na fé, perseverantes no amor a Cristo. E agora a gente vai continuar rezando
só que dessa vez cantando. Estás aqui, agraciada, posso sentir teu perfume, estás aqui, Mãe do meu Senhor, vem ficar perto de mim, cheiro de rosas neste lugar, Maria aqui está, e o Espírito de Deus descerá. Cheiro de rosas neste lugar, a rainha aqui está, Pentecostes acontecerá. Nossa Senhora da Rosa Mística, rogai por nós. De volta com o programa Renovação em Movimento, mas já chegando ao final do programa de hoje. Que pena, é verdade, é verdade. Mas domingo que vem, se Deus quiser, estaremos juntos mais uma vez aqui na sua rede Shalom de Rádios, também no YouTube da Renovação Carismática Católica de Fortaleza, para mais uma vez estarmos em reunião de grupo, em unidade, em vivência fraterna, sem comida, né? Mas com a espiritualidade carismática, com o batismo do Espírito Santo, com tudo que tem direito. Se Deus quiser, semana que vem estaremos juntos. Deus abençoe sua vida, sua missão. Tchau, tchau. Tchau. A Rádio Shalom apresentou Renovação em Movimento, um programa de idealização da Renovação Carismática Católica.